Olá, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, KNSC11, Fundo Imobiliário de Papel da Quineia, pagando 1,17% ao mês, pessoal, e isento de imposto de renda. Seu bolso vai amar esse fundo imobiliário, pessoal. Temos ótimas notícias aqui com o relatório gerencial que saiu na semana passada. Antes do relatório, então, pessoal, peço aí vocês que se inscrevam no nosso canal. Estamos em busca aí de 1.000 inscritos. Estamos trabalhando forte aqui para trazer conteúdos relevantes aqui sobre investimentos, sobre renda fixa, renda variável. Conto com vocês aí, pessoal. Bom, antes de apresentar o relatório, vamos mostrar aqui, então, os dados atuais aqui desse fundo. Então, nós temos que o KNSC11, no dia 11 de abril, ele fechou cotado a R$ 8,54. Está com PVP de 0,98, ou seja, está com 2% de desconto. Seus dividendos em fevereiro pagou 10 centavos, em março ele pagou 9 centavos e agora em abril de novo pagou 10 centavos. Data de pagamento dia 11 de abril, sua data com é sempre no último dia útil de cada mês. Vamos aqui ao gráfico da cotação desse fundo imobiliário. Então a gente vê aqui que em 2020 aqui ele estava cotado em torno de 9,50, chegou até 10,50 mais ou menos, aí caiu em 2022 aqui por volta de 8,50 e ficou então lateralizando aqui de 8,50 a R$ 9,00, R$ 9,20, 30 mais ou menos até 2024. Chegou então em outubro de 2024, como todos os outros fundos imobiliários, ele caiu forte também, né? Chegando aqui a ser negociado um pouquinho abaixo até de R$ 8,00. Depois de lá então já começou a voltar. Está então nesses patamares aqui atuais aqui de R$ 8,50. Seus dividendos pagos aqui a gente tem, então aqui a gente vê que ele paga de forma consistente, está pagando aqui em torno de 10 centavos. A gente pode já mostrar alguma coisa interessante aqui, por exemplo, aqui em 2021, 2022, quando a Selic estava nesses patamares como nós estamos hoje, em torno de 14%, 13, 14%, ele chegou a pagar aqui 12, 13, até 15 centavos uma vez, tá? Então, 12, 13 centavos é bem possível que esse fundo ele pague nos próximos meses em função, né, do aumento aí da taxa Selic e tal, e do IPCA também, né? Vamos analisar então, depois com mais calma lá o relatório, entender se existe essa possibilidade ou não para esse fundo. Vamos calcular a rentabilidade atual então desse fundo, pessoal, nesse patamar de cotação aí de R$ 8,54. Então, nós temos aqui, fazendo a divisão do dividendo pago, que é 10 centavos, dividido por 8,54, nós temos aqui 1,17% ao mês. Pessoal, aí é o seguinte, caso ele pague esses 13 centavos, isso vai estar dando aqui aproximadamente 1,5% ao mês. Quem comprar nesses patamares de 8,5%. A gente sabe que os fundos da Quineia, geralmente, eles são negociados acima do seu valor patrimonial. Hoje temos um pequeno desconto ainda de 2%. Bem interessante esse momento atual desse fundo aqui, tá? Então, vale a pena botar no radar aí, estudar, ver se faz sentido ou não para vocês, né? Então, como eu falei, se ele pagar aqui 12, 13 centavos, vai passar de 1,5% aqui ao mês, nesse patamar de 8,50 quem comprar agora, tá? Então, isso aqui, lembrando que isso aqui é isento de imposto de renda, né? Sempre os dividendos em fundos imobiliários ou fiagros são isentos de imposto de renda. O que não é isento é quando você vende com lucro, né? Você faz ganho de capital. Aí você tem que pagar, então, 20% sobre o lucro, sobre o ganho de capital que você tiver na venda de imposto de renda. Fazendo a conversão dessas taxas, nós temos que 1,17% ao mês, isso equivale a 14,98% ao ano. Isso isento de imposto de renda, pessoal. Comparando, então, o CDB, por exemplo, que rende 100% do CDI, nós temos aqui hoje 14,15%, menos 15% de imposto de renda, que é o imposto que se paga se deixar investido por 2 anos. Nós teríamos aqui, então, 2,03% ao ano, que daria 0,95% ao mês. Comparando os dois, então, aqui, nós temos ainda a favor aqui do KNSC 0,22% ao mês. Fazendo uma simulação aqui de um investimento, por exemplo, de R$ 10.000 nesse fundo imobiliário KNSC11 ou nesse CDB, nós teríamos que, no final de 10 anos, esses R$ 10.000 teriam se transformado em R$ 40.384 no KNSC, contra R$ 31.099 no CDB. E em 20 anos, esses R$ 10.000 teriam se transformado em R$ 163.000 no KNSC, contra R$ 96.000 no CDB. Então, a gente vê aqui, né, que uma diferença de investimento para o outro de 0,22% no médio e longo prazo aqui, dá uma diferença significativa. Por exemplo, aqui em 20 anos, dá quase R$ 70.000 aqui a mais, né, no KNSC comparado com esse CDB. Lembrando, pessoal, que essa comparação é a comparação feita nesse momento, é uma fotografia atual dessas taxas de rendimento, tanto do KNSC como do CDB. A gente sabe que o KNSC é uma renda variável, hoje ele está rendendo isso, amanhã pode aumentar, pode diminuir. E o CDB também, né? Por mais que ele seja uma renda fixa, mas ele é atrelado à taxa Selic. A Selic aumentou, ele também aumenta. A Selic cai, ele também cai. Então, em 10 anos, certamente, nenhuma das duas taxas permanecerão a mesma, né? Então, o que sabe-se que nesse momento aqui ela tem essa fotografia aqui atual, né? Então, vale a pena, então, estudar, né? Para ver se realmente vale a pena ou não entrar nesse tipo de investimento. Pessoal, antes de calcularmos o Magic Number desse fundo imobiliário, peço mais uma vez, pessoal, que se inscreva no nosso canal. Estamos em busca de 1.000 inscritos aqui. Estamos trabalhando forte aqui para trazer informações pertinentes e interessantes aqui para auxiliá-los na tomada de decisão, né? Para que você possa entender se faz sentido ou não comprar esse ou aquele outro tipo de fundo, seja imobiliário ou fiagro, ou até ações como a gente vem trabalhando aqui, ok?
Vamos lá então, vamos calcular o Magic Number então, desse fundo imobiliário. O que é o Magic Number mesmo? É a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais com o poder aí dos juros compostos. Então, como é que eu faço para calcular esse número mágico então? Divido a cotação atual, 8,54 pelo dividendo pago, 0,1, que daria 86 cotas. Então, com 86 cotas, eu tinha que investir 86 vezes R$ 8,54. Eu teria que investir R$ 734,44 para comprar 86 cotas. E no próximo mês, somente com os dividendos pagos dessas 86 cotas, eu já consigo comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais aí com o poder dos juros compostos. Ok, gente? Então vamos avançar agora lá para o relatório gerencial, entender como é que está a situação desse fundo imobiliário, para saber se faz sentido ou não, né? Para que cada um aí possa tomar a sua melhor decisão. Ok, vamos ao relatório então. KNSE 11, relatório referente ao mês de março de 2025. Pessoal, nós temos aqui o patrimônio líquido do fundo de 1,76 bilhão. Número de cotistas, 200.213 cotistas. Pagou um dividendo de 10 centavos por cota. A sua carteira com relação ao IPCA está pagando IPCA mais 10,46% ao ano. E com relação ao CDI mais 3,32% ao ano. O valor da cota patrimonial e cota de mercado no dia 31 de março estava exatamente o mesmo, 8,69 e 8,69, ou seja, estava com PVP igual a 1. Final de março, 31 de março. Vimos que hoje já estamos com PVP de 0,98, né? Então, baixou um pouquinho a cota de mercado com relação à cota patrimonial. Então, temos um desconto de 2% hoje, como vimos lá anteriormente. Sua liquidez média diária de 5,1 milhões de reais, uma excelente liquidez, né? Posição, então, no final do período, final de março. Basicamente, ele diz aqui que tem 108,7% de ativos-alvo e 1,6% de cimento de caixa. Então, já dá para entender que ele tem uma alavancagem aqui, né? Depois a gente vai ver isso aqui. A sua carteira com relação ao IPCA corresponde a 62,2% do patrimônio, uma remuneração média de IPCA mais 10,46% ao ano. E a sua carteira indexada ao CDI corresponde a 46,3% do patrimônio, uma remuneração média de CDI mais 3,32%. Me fala aqui, o que é muito importante, né? Ressaltamos que não há eventos negativos de crédito na carteira de investimentos do fundo. Então, fundo totalmente adimplente, todo mundo pagando certinho. Lembrando aqui que ele é um fundo que foi criado em 2020, ele cobra uma taxa de administração de 1,2% ao ano e não cobra taxa de performance. Lembrar também que a sua gestora é a gestora Quineia, que é do Grupo Itaú, que eu particularmente acredito que é a melhor gestora de fundos imobiliários do Brasil. Com relação à movimentação da carteira no mês de março, ele diz que foi realizado investimento em novas operações de CRIs, um valor total de 49,6 milhões de reais. Né? Então aqui traz aqui as operações, devedor MRV, volume de 30 milhões de reais, uma taxa de CDI mais 3,5%. Aqui ele fala certinho a descrição desse CRI e também a respectiva garantia. Depois ele traz aqui outro devedor aqui, o Creditas 154, 9,5 milhões de reais, Galeria Home Equity 5,4 milhões de reais, Galeria Home Equity 2 também aqui, né, 3,6 milhões de reais, Brookfield BR12 3,8 milhões de reais. Então essas foram as operações que ele fez então no mês de março. Aqui o resumo da sua carteira, como já vimos ali, né? Em CRIs, indexado ao CDI, total do patrimônio é 46,3%, isso é um CDI mais 3,32%, e os CRIs indexados à inflação, ao IPCA, 62,2% do patrimônio líquido do fundo, que dá um IPCA mais 10,46%. Então, o total aqui, então, dá 110,3% de patrimônio líquido, ou seja, está com 10,3% aqui de alavancagem, né? Alocação por setor aqui, 24,4% são escritórios, 19,6% residencial pulverizado 19,6%, logístico 18,3%. Alocação por indexador, então praticamente CDI e Selic, né, somam 42 mais 1,5, então 43,5%, basicamente atrelado ao CDI, e IPCA 56,5%. Isso aqui é muito bom, né, pessoal, porque nós temos aqui praticamente a carteira meio a meio, temos um CDI em alta, com tendência de alta ainda, e a inflação também em alta, com tendência de alta ainda, né? Então, no curto prazo, aí, médio prazo, temos excelentes possibilidades de aumentar os ganhos do fundo. Já vimos que, com relação aos dividendos, ele já aumentou de 9 para 10 centavos nesse mês. Vamos entender depois ali se ainda ele vai conseguir aumentar ainda mais seus dividendos. Com relação à negociação e liquidez, então já vimos ali que ele tem tido uma liquidez média diária de 5,1 milhões de reais. Temos aqui o gráfico, então, da cotação, comparando a cota de mercado, que é essa em laranja, com a cota patrimonial, que é essa em azul. A gente vê que esse fundo, por várias vezes, em grandes períodos aqui, ele ficou sempre operando, né, acima do valor patrimonial. Né? A gente vê aqui, por exemplo, de 2020 até 2022, julho praticamente, sempre acima. Aí de 22 até novembro de 23, praticamente aí ficou abaixo do valor patrimonial, depois voltou a subir novamente aqui no ano 2024, praticamente até novembro do ano passado, também acima do valor patrimonial. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que nesse momento aqui o nosso PVP lá era maior do que 1, ok? E agora ele caiu forte, né, dando aqui uma excelente oportunidade de entrada para quem
conseguiu comprar aqui abaixo dos R$8, está com o yield on cost aí fantástico, né? Agora, nesse momento aqui, ele está exatamente no preço justo aqui, dia 31 de março. Hoje ele já está um pouquinho mais baixo, ou seja, já está com mais vantagem para comprar hoje ainda, comparado com o dia 31 de março, né? Mas enfim, é um fundo que ele se movimenta dessa forma e tem essa dinâmica aqui. Agora, informações contábeis, né? A DRE do fundo. Então a gente vê que em março, com relação a resultados de crise, olha só, 22,9 milhões de reais. Isso aqui, se for ver meses anteriores aqui, foi um mês recorde aqui, né? De resultado com relação à crise. Muito bom. Resultado líquido também do fundo. A gente vê também que foi o maior resultado do fundo também, né, nos últimos 12 meses. Tivemos aqui 21,7 milhões de reais. Então, ele teve um resultado líquido então de 21,7 e ele distribuiu 20,2. O resultado por cota, então aqui 10 centavos por cota, que é exatamente o que ele distribuiu, 10 centavos por cota. Então, o que é bom desse fundo aqui que ele distribuiu 10 centavos por cota e ele tem ainda uma reserva de 6 centavos por cota, né? Essa reserva aqui é muito boa para que ele consiga, então, manter esses dividendos, né? E quem sabe já no próximo mês aí, por conta da taxa Selic em alta, por conta da inflação em alta, do IPCA em alta, ele já consiga ter resultados melhores ainda nos seus CRIs e consiga, então, talvez aumentar já para 11 centavos. Eu acredito que isso possa acontecer. Se não nesse mês próximo, nos próximos 2 meses, aí, existe grande possibilidade de aumentar esses dividendos. Como já falamos ali, né? Calculamos lá a rentabilidade do fundo em 1,17%. Se ele pagar 11 centavos, isso já vai pular para 1,28%. Se ele chegar a pagar 12 centavos, já vai para 1,4%. E 13 centavos, então, já dá 1,5% ao mês. Quem comprar nesses patamares aqui de 8,50 como está hoje, né? Então, excelentes possibilidades aqui de aumentar ainda os rendimentos nesse fundo, pessoal, tá? Então, a DRE está deixando bem claro nisso aqui, que ele realmente está conseguindo fazer excelentes resultados aqui nos seus investimentos. Agora, o que deixa esse fundo aqui, pessoal, muito tranquilo, né? Que deixa os investidores muito tranquilos, é isso aqui, né? São as carteiras de ativos desse fundo. Olha só. Carteiras aqui atreladas ao IPCA, por exemplo. Nós temos aqui a maior concentração, 3,5% do patrimônio líquido do fundo. Concentração nenhuma, né? Então, olha só, 3,5% é o mais concentrado aqui que tem indexador em IPCA. Depois é 3,3%, 3,1% e vai. Realmente bastante diversificado esse fundo imobiliário. Aí vem até aqui, começa agora aqui o CDI. Olha só o CDI. O mais concentrado é esse aqui, 6,6% do patrimônio líquido do fundo. Depois já baixa para 3,8%, 3,7%, assim por diante, né? E taxas tranquilas, né? Temos aqui CDI mais 3,25%, CDI mais 2%, CDI mais 4%. Aqui tem um CDI mais 6% aqui, que é mais pesadinho um pouco, mas tem aí CDI mais 2,62%. Enfim, uma carteira bem tranquila, bem segura. Por isso que é um fundo aí que realmente entrega ótimos resultados aí, com mais de 200 mil cotistas aí que acreditam nesse fundo. Então, muito bom, né, pessoal? Com relação às compromissadas reversas, a alavancagem, então ele fala aqui que está com 10,3% do patrimônio líquido do fundo, o que eles consideram um patamar aí adequado pela equipe de gestão, essa exposição, né, nesse tipo de passivo. Aqui embaixo, então, ele traz todos os CRIs aqui relacionados, todos os devedores, uma descrição aqui rápida sobre eles, as garantias, o vencimento. É bem interessante aí, né? Quem quiser se apropriar um pouco mais de todos esses devedores aqui para entender, né, o porquê que esse fundo aqui é tão seguro. Ok, pessoal, resumindo então, né, um fundo bastante seguro, zero inadimplência, ainda está com um descontinho aí de 2%, mas é um fundo que ele entrega regularmente aí excelentes dividendos. Nesse desconto agora, ele sendo um fundo, como já vimos aqui, né, no gráfico da cotação, que geralmente opera acima do seu valor patrimonial, né, então tende a entregar excelentes dividendos aí, excelentes resultados aí para os cotistas, seja em valorização de cota, como também em entregas de dividendos, né? Para quem quer carregar esse fundo aqui para o médio e longo prazo. Bem interessante. Quineia, uma das melhores gestoras de fundos imobiliários do país, para mim é a melhor. Então, realmente, vale muito a pena estudar, colocar no seu radar aí para saber se faz sentido ou não para você em comprar, em vender ou aumentar a posição nesse fundo imobiliário. Ok, gente? Lembrando aqui, nada aqui é recomendação de investimentos, estamos aqui estudando juntos para que a gente possa, cada um tome a sua melhor decisão possível. Lembrando, pessoal, aqui, estamos em busca de 1.000 inscritos no nosso canal. Peço aí mais uma vez você se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Vou deixar aqui no final, na tela final do nosso vídeo, uma playlist completa de outros fundos imobiliários também. E também um vídeo que eu fiz agora recente também sobre o Isnel 11, um fundo de energias limpas da Suno. Bem interessante esse fundo também, pessoal, ok? Mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo vídeo.